Bom dia a todos. Estou aqui em nome da UPB, a União dos Policiais do Brasil, entidade que congrega diversas entidades e associações que representam os profissionais da segurança pública, envolvendo aí policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais civis, agentes penitenciários, agentes socioeducativos e guardas municipais. E aqui nós vamos estar fazendo uma breve apresentação, onde a gente vai estar expondo os principais prejuízos que a proposta de reforma da Previdência está trazendo, não somente para essa categoria de profissionais, mas também para a sociedade. Basicamente aqui, logo no início, a gente já estabelece que a previdência policial, ela não se trata de um privilégio. Então, ao contrário do que se tem colocado muitas vezes na mídia, dizendo que servidor público é privilegiado, que determinada categoria ela apresenta uma série de benefícios em relação à sociedade geral, a gente vai estabelecer aqui as linhas de argumentação, divididas aqui basicamente em 4 pontos, onde a gente demonstra de forma muito clara a necessidade do tratamento desigual de quem não é igual. Então, você trata os desiguais com desigualdade, na medida da sua desigualdade. Basicamente aqui no primeiro momento, esses profissionais, eles exercem uma atividade de risco, hoje reconhecida na Constituição, e que no texto encaminhado está sendo praticamente tirada da Constituição. Então, essa atividade de risco, aqui nós temos alguns números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde você tem aí uma média de mortes de profissionais de segurança pública da ordem de 400 a 500 todos os anos. E são policiais, são agentes penitenciários, socioeducativos, guardas municipais, que têm morrido, não somente em serviço, mas principalmente quando está de folga, em razão da sua condição de profissional de segurança pública. Muitas vezes ali, quando ele está com a família, quando ele está no momento de lazer, em que ele é abordado, é identificado e, em razão daquela condição, ele é assassinado, ele é vítima ali da violência. Se nós considerarmos a quantidade de profissionais de segurança pública do país, a gente chega a uma taxa de mortes de mais de 60, de 64,7 mortes por grupo de 100 mil policiais. Esse índice ele supera em mais de 2 vezes o índice do Brasil, que hoje está em torno de 30 mortes por 100 mil habitantes, que já é considerado um índice alto, bem acima da média mundial, que é de 19. Então a gente tem um risco de morte mais de 2 vezes superior a um cidadão comum. É o que já demonstra de forma clara que nós não estamos nos preparando para a guerra, nós já vivemos em guerra. Então, os policiais hoje, eles são caçados na prática por conta da sua atividade. Aqueles que conseguem sobreviver à violência urbana, aqueles policiais que chegam lá aos 50, 55 anos e não são mortos vítimas da violência, em razão da sua condição de policial, eles ainda enfrentam o desgaste físico decorrente da atividade que eles desenvolvem. Então aqui é um estudo feito pela Federação Nacional da Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com a Federação Nacional da Polícia Federal e do Sindicato da Polícia Civil do DF. Foi um levantamento feito com esses profissionais e o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, onde a gente estabelece aqui mais da metade dos policiais, eles apresentaram doenças osteomusculares. E qual é o principal resultado dessas doenças osteomusculares? Principalmente o equipamento que esses policiais carregam durante sua atividade. Hoje, em média, um policial rodoviário federal, por exemplo, ele carrega algo em torno de 13 quilos de equipamento. Você pega lá colete, o armamento, bota, lanterna tática, equipamentos de proteção individual, enfim. Então, aquele equipamento que ele leva consigo para exercer sua atividade, ele vai representar um desgaste, e esse desgaste ele vai chegar ao longo do tempo, ali, na medida que o policial vai envelhecendo, ele vai sendo cobrado fisicamente por conta desse peso que ele carrega. Doenças digestivas, quase 1/3 apresentaram doenças digestivas, um índice bem superior à média da população brasileira. E em conjunto com as doenças cardiovasculares, elas estão relacionadas principalmente ao quê? Principalmente à questão do trabalho diuturno. Então, quando o policial ele trabalha em longas jornadas, às vezes 24 horas, ou até mais que isso, trabalha o período noturno, muitas vezes sem se alimentar no horário correto. Por quê? Porque a ocorrência ela não tem horário. O policial está lá, chegou meio-dia, o servidor vai lá, do órgão comum, ele bate o ponto e vai almoçar.
Policial, deu meio-dia, deu uma ocorrência, ele vai atender e vai ficar até o final da ocorrência. Então ele não se alimenta muitas vezes no horário devido, passa longas jornadas de trabalho, período noturno, e isso vai representar ali, ao longo do tempo, uma possibilidade de doenças muito superior à média da população brasileira. E nós chegamos ali também, nesse estudo, a um índice de 13% de afastamento de profissionais da segurança pública decorrentes de problemas de saúde em razão da atividade policial, direto ou indiretamente. E a média de morte do policial ficou em 56 anos. A gente pegou a média da Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil, uma média de 56 anos da morte policial, e a idade mínima que está proposta lá é de 55 anos. Aqui entra no terceiro ponto, que é um ponto extremamente sensível, que muitas vezes não é abordado, principalmente de forma oficial pelos órgãos, que é o desgaste mental. A atividade policial hoje ela é reconhecida em todo o mundo como uma das profissões mais estressantes, principalmente porque você lida diretamente com o que há ali muitas vezes de pior na sociedade. É o policial que vai lá na cena do crime, é o policial que vai entrevistar ali as vítimas, as testemunhas, vai receber toda aquela carga emocional de uma ocorrência, e isso acaba resultando em que o próprio risco que ele tem durante a sua atividade ali, que ele tem que ficar 100% atento para evitar ali que seja morto em serviço, isso vai resultar o quê? Quase 100% do efetivo, 94% tem nível alto ou médio de estresse ocupacional. E desse percentual aí, 39% tem o alto estresse ocupacional. Então, o nosso efetivo tem o risco de morte decorrente da atividade. Se ele não morrer, ele vai chegar a uma certa idade, ele vai apresentar problemas físicos em decorrência daquela atividade, além do desgaste mental. Então, 36%, ou seja, mais de um terço do efetivo policial hoje, ele apresenta algum tipo de doença mental e comportamental, diretamente relacionada à atividade que ele desenvolve. E isso vai acabar resultando no quê? Índices de suicídio muito superiores à média da população brasileira. Então, se você pegar Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civis, agentes penitenciários, socioeducativos e guardas municipais, eles possuem ali uma média de suicídio muito superior à da população brasileira, justamente reproduzindo esse nível de estresse do trabalho, da atividade, a qual ele está submetido ao longo de sua carreira. E aqui, pessoal, a gente entra num outro aspecto, que é a questão dos privilégios. E aqui eu quero destacar de forma muito clara que a discussão aqui ela não envolve a questão financeira. Não, porque vocês estão querendo então o pagamento do adicional noturno, da hora extra, o fim da dedicação exclusiva. Aqui, pessoal, os profissionais de segurança pública em geral, eles não têm essa porção de direitos que estão garantidos aos trabalhadores comuns, mas a abordagem que eu quero fazer aqui é um pouco diferente. Não é do ponto de vista remuneratório, mas no que isso implica na questão da carga de trabalho, na jornada que esse profissional desenvolve. Hoje, como uma regra geral, esses profissionais eles têm aposentadoria ali com tempo de contribuição em torno de 30 anos. Porém, esses 30 anos, quando você não recebe hora extra, você não recebe o adicional noturno e nem tem a hora noturna contabilizada na forma do trabalhador comum, em que 52 minutos e meio ele considera-se uma hora de trabalho, e você tem a dedicação exclusiva, ou seja, você fica muitas vezes de sobreaviso, e aquele sobreaviso ele não é considerado igual tem lá na CLT para o trabalhador comum, em que um terço daquela hora de sobreaviso, quando você não é acionado, ele considera como hora trabalhada. O profissional de segurança pública não tem isso. Então, quando você joga na calculadora aqueles 30 anos de contribuição, sem hora extra, sem adicional noturno, sem o pagamento ali do sobreaviso, com dedicação exclusiva, isso vai representar mais de 40 anos, se fosse colocar lá um trabalhador tradicional, 8 horas por dia, 40 horas semanais, isso representa mais de 40 anos de atividade. Então, esse é um outro aspecto que muitas vezes é deixado de lado nas discussões. Só chega, não, você é um privilegiado porque você aposenta só com 30 anos de contribuição. Mas se esquece que, ao longo desses 30 anos, a carga horária a qual o profissional de segurança pública é submetido, com as longas jornadas, período noturno, hora extra, a dedicação exclusiva e principalmente a questão do sobreaviso, que é muito comum na Polícia Federal, na PRF, Polícia Civil em geral, você trabalha às vezes 40 horas semanais, chega no final de semana,
fulano, ciclano e beltrano estão de sobreaviso esse final de semana, então você fica impedido de viajar, né, de muitas vezes de comemorar ali, fazer ingestão de bebida alcoólica naquele período, e ao final daquele final de semana, na semana seguinte você vai ter que ir lá trabalhar, cumprir as suas 40 horas de jornada semanais de forma normal, como se você não tivesse cumprido ali o sobreaviso no final de semana. Isso é uma realidade hoje de todos os profissionais de segurança pública. E isso vai implicar, ao longo de 30, são 30 anos que equivale a mais de 40, se nós considerássemos essas questões aqui. Então, pessoal, por último, a gente reforça aqui a necessidade de proteção de quem protege a sociedade. Os policiais hoje, os profissionais de segurança pública, eles têm situações totalmente diferentes do trabalhador comum. Então, a aposentadoria policial, ela é reconhecida em todo mundo. A gente não quer aqui reinventar a roda. A gente não quer aqui estabelecer uma condição diferente do que ocorre em todo mundo. Então, se você pegar o policial londrino, que trabalha lá numa sociedade com índice de violência infinitamente menor do que a brasileira, então, muitas vezes o policial trabalha até sem arma. Lá em Londres, ele tem direito a regras diferentes de aposentadoria em relação ao trabalhador comum. Da mesma forma como ocorre nos Estados Unidos, nos demais países da Europa e em todo mundo civilizado. Então, se você considerar, esse tratamento específico próprio que é dado a essa categoria de profissionais de segurança pública em todo mundo, nada mais justo do que ter também em nosso país, considerando principalmente os níveis de violência do nosso país. Um outro detalhe, o policial envelhecido, ele representa o que é sociedade desprotegida. Hoje, se você pegar aí a bandidagem em geral, são normalmente pessoas jovens, pessoas ali de 18, 20, 25 anos no máximo. Então a bandidagem está constantemente se renovando. Já os policiais, com o aumento da idade mínima e principalmente regras ali que não permitem que o policial, ao cumprir os requisitos, possam se aposentar com um salário digno, isso vai representar o quê? Vai representar uma média de idade cada vez maior e um nível de segurança social cada vez maior. Pensão policial, uma questão de justiça. Então, aqueles policiais, aqueles profissionais de segurança pública que tombam em serviço, um policial que foi lá, envolveu numa troca de tiros, seja em serviço, seja fora do serviço, defendendo a sociedade, ele merece sim um tratamento diferenciado em relação à pensão de sua família. Até porque ele estava ali a serviço da sociedade e nada mais justo do que ele tenha ali, pelo menos, a tranquilidade de que se ele vier a faltar, combatendo o crime, a sua família não vai ficar desamparada financeiramente. Então, essa é uma contrapartida mais do que justa. E, por último, não afastando a necessidade de estabelecer requisitos diferentes do que nós temos hoje, o que foi estabelecido tem que se ter regras de transição, de forma que aqueles servidores que estão atualmente nos quadros, eles possam ter ali o seu nível de contribuição adequado de acordo com o tempo que ele tem na polícia. Eu não posso chegar a um servidor que falta às vezes 1, 2 anos de aposentadoria para se aposentar e chegar, olha, agora você vai ter que trabalhar mais 10. Isso acaba destruindo qualquer tipo de planejamento familiar e vai trazer um prejuízo muito grande ali para esses profissionais da segurança pública. Então, basicamente, é isso aqui. Eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos e me despedir aqui reforçando essa disposição de luta de toda a categoria da segurança pública está imbuída aqui para que nós tenhamos regras justas, regras adequadas para a aposentadoria desses profissionais.